Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 6 do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Na reação de eliminação que ocorre no 2-bromobutano com hidróxido de potássio em meio alcoólico, obtém-se uma mistura de dois compostos orgânicos que são isômeros de posição. Ou seja, para ser isômero, deve apresentar a mesma molécula, a mesma fórmula molecular, porém substâncias diferentes. E nesse caso, quando fala de isômero de posição, se refere a um composto com a mesma quantidade de átomos. Porém, nesse caso, teremos em um ligação simples, no outro ligação dupla. Um deles que se forma em menor quantidade é o but-1-eno, o outro é o... Então, aqui temos as 5 opções. E o 2-bromobutano está aqui a fórmula estrutural dele. Então, 1, 2, 3, 4, but. E no carbono 2 eu tenho um bromo. Então, esse aqui é o 2-bromobutano. Eu coloquei aqui o átomo de hidrogênio, onde seria H3C, eu coloquei um hidrogênio acima, separado aqui desse, e aqui onde seria CH2, eu coloquei CH com um hidrogênio ligado para cima. Ou seja, a eliminação vai haver entre um átomo de bromo e um hidrogênio. Nesse caso, temos uma situação em que pode ser eliminado um bromo e um hidrogênio, sendo esse bromo e esse hidrogênio. No outro caso, teremos este bromo e este hidrogênio. Então, aqui, no primeiro caso, essa reação ela vai acontecer em meio alcoólico, e aqui é o hidróxido de potássio. Então, nesse primeiro caso, temos a eliminação aqui desse bromo e desse hidrogênio. Então, tirando um hidrogênio daqui, vai ficar H2C, dessa forma. E essa ligação simples para esse hidrogênio, ela não vai ter mais o hidrogênio. E aqui vai haver uma ligação dupla, dessa forma. E nos demais casos, tirou aqui também o átomo de bromo, desse segundo carbono, e nesses outros dois carbonos, a quantidade de hidrogênio permanece a mesma. Aqui CH2 e aqui CH3. Está aqui o CH3. Nesse caso aqui temos o but-1-eno, que é o informado aqui na questão. But, porque tem 4 carbonos, e no carbono 1 eu tenho uma ligação dupla. E os átomos eliminados foi hidrogênio e bromo. Nesse caso, o primeiro hidrogênio. No segundo caso, nós temos a eliminação do bromo e desse hidrogênio aqui do carbono 3. Então, teremos o but-2-eno. Aqui eu permaneço H3C, ou seja, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem um, então H3C. Está aqui uma ligação simples. CH permanece sem o bromo, porque ele foi eliminado. E aqui, onde teria CH2, agora vai ter só CH, pois um átomo de hidrogênio foi eliminado. But-2-eno, but, porque tem 4 carbonos, e no carbono 2 eu tenho a ligação dupla. Lembrando que o but-1-eno e o but-2-eno são isômeros de posição, ou seja, a posição da ligação dupla está sendo diferente. Aqui eu tenho a ligação dupla no carbono 1 e aqui eu tenho a ligação dupla no carbono 2. Isômeros de posição é quando a ligação dupla ela muda de posição. Então, a resposta correta nesse caso teremos a letra E, but-2-eno. Atividade 2. Copie no caderno as seguintes equações e complete-as. Letra A. Eu já coloquei aqui em destaque nas 4 reações, aqui no reagente principal, eu coloquei aqui em destaque qual é os átomos em que vamos fazer a eliminação. Então, aqui temos um átomo de bromo,
nessa primeira extremidade. E aqui também temos um outro átomo de bromo na outra extremidade. Reagindo aqui com zinco em meio alcoólico, eu vou eliminar esses dois átomos de bromo. Quando o bromo está um do lado do outro, vai fazer uma insaturação. Nesse caso, como eu tenho bromos, qualquer halogênio distante um do outro, vai acontecer a formação de um ciclo. Então, aqui, elimina esse bromo e esse bromo, vai ficar só CH2, 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 onde ele vai formar um ciclo. Mais bromo duas vezes, vai ficar Br2. E esse zinco que está aqui junto no meio alcoólico. Então, vai ficar zinco e depois o bromo. Lembrando que primeiro eu coloco o metal, depois o ametal para a formação da substância. Letra B. Aqui eu analiso o hidrogênio pela qual eu vou eliminar, é o hidrogênio que está no carbono, onde apresenta maior números de outros carbonos ligados nele. Nesse caso aqui, esse carbono ele é terciário, porque ele apresenta 1, 2, 3 carbonos ligados nele. Então, esse hidrogênio aqui é que vai ser deslocado, ele vai ser eliminado. Aqui já tem o halogênio, que é o bromo, que também vai ser eliminado. Então, eu copio todo o composto aqui na frente, sem esse hidrogênio. Onde eu tiro o hidrogênio, vai formar a insaturação, que é a ligação dupla. Pois dessa forma tem 1, 2, 3, 4 ligações com o hidrogênio. Tirando o hidrogênio, vai ficar somente 3 ligações. Então, eu pego, elimino o hidrogênio e coloco uma outra ligação para completar as 4 ligações, igual aqui. E esse hidrogênio vai formar junto aqui com o bromo. Ele vai ligar aqui junto com o bromo. Lembrando que o ametal fica na parte direita e o outro elemento químico aqui do lado. Letra C. Eliminando aqui o bromo desse CH2, não tem outra alternativa a eliminar um hidrogênio aqui desse CH3. Então, no lugar do CH3 vai ficar CH2, o H2C, dessa forma, e o hidrogênio daqui vai juntar com esse bromo, vai formar o HBr. E aqui onde eu eliminei um hidrogênio, eu faço a ligação dupla. E por último, na alternativa D, eu tenho aqui cloro 2 e aqui cloro 2. Eu vou eliminar esses dois aqui e esses dois aqui. Esse carbono, ele faz 4 ligações, que é 1, 2, com 2 cloro aqui, 4. Se eu elimino o cloro, os 2 cloro, vai ficar só 2 ligações. Então, no lugar desses 2 átomos de cloro, eu vou acrescentar 2 ligações desse carbono para esse carbono. Ficando assim, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Para esse outro carbono aqui também vai ficar 1, 2, 3, 4 ligações. Como aqui é 2 e aqui 2, dá 4 átomos de cloro. E eu tenho aqui o zinco participando aqui da reação química. Então, eu coloco aqui esse coeficiente 2. O cloro 2 é o índice 2, pois 2 vezes 2, 4. Aqui 2 mais 2, 4. A quantidade estequiométrica deve ser a mesma. Então, eu coloco 2, zinco, cloro 2. Atividade 3. O monocloroetano produz etileno em um processo conhecido como de eliminação de HCl. Relativamente a tais reações de eliminação, pede-se a equação da transformação sofrida pelo monocloroetano. Ou seja, o monocloro significa que tem apenas um átomo de cloro. Etano, et, significa 2 carbonos. Então, aqui 2 carbonos.
completo aqui com hidrogênio. Aqui será H3C, que eu separei um hidrogênio aqui que vamos fazer a eliminação dele. E o outro CH2, porque já tem um cloro. Então, 2 com um aqui 3, com outro aqui 4. Ligações que o carbono pode fazer. Então, monocloroetano está aqui. Ele vai produzir etileno. Então, está aqui a reação acontecendo em meio alcoólico. E aqui vai ser o etileno produzido através da reação. O etileno é a mesma coisa que eteno. E essa substância, ela pertence ao grupo dos alcenos, porque ela tem ligação dupla. Quando eliminamos um hidrogênio aqui, então vai ficar um hidrogênio a menos, porém eu vou acrescentar essa ligação aqui, que seria para hidrogênio, ela vai ligar do carbono primeiro para o outro carbono aqui. Então, por isso, essa substância vai ser um alceno. Então, ele vai ser chamado etileno ou eteno. Et, porque é 2 carbonos. En, porque é a ligação dupla. E O, porque só apresenta carbono e hidrogênio aqui nessa estrutura. Mais o cloro que foi eliminado e o hidrogênio também eliminado. Aqui temos aqui o cloreto de hidrogênio. O haleto é o primeiro, porque apresenta aqui esse elemento químico cloro, que ele é um halogênio da família 7A. Alceno, porque tem a ligação dupla. Atividade 4. Em amostras coletadas recentemente no Rio Guandu, constatou-se a presença do inseticida DDT, diclorodifeniltricloretano. Essa substância, quando utilizada na agricultura, sem os devidos cuidados, pode causar problemas ao homem e ao meio ambiente. Há insetos resistentes ao DDT, pois são capazes de transformá-lo em uma nova substância sem efeito inseticida, o DDE, dicloro-difenildicloroetileno. Em laboratório, obtém-se o DDE partindo-se do DDT por meio da reação. Então, aqui temos a substância de clorodifeniltricloretano. Tricloro, tri significa que eu tenho aqui 3 cloro. No etano, et, 1, 2, et porque 2 carbonos. E eu tenho o diclorodifenil, ou seja, dicloro é 2 cloro e difenil é 2 fenil. Reage aqui em meio alcoólico com a substância hidróxido de potássio e vai formar o diclorodifenil dicloroetileno. Dicloroetileno. Etileno, aqui ó, et, 1, 2 carbonos. Dicloroetileno, porque tem 2 cloro aqui no etileno. Diclorodifenil, a mesma coisa desse. Eu tenho 2 cloro e 2 fenil, por isso diclorodifenil. Vai formar o KCl e a substância água. Lembrando que eu vou eliminar um cloro desses 3 e um hidrogênio aqui do carbono que estiver mais quantidades de carbono ligado nele. Esse carbono aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 carbonos ligados nele. Por isso, eu vou eliminar esse hidrogênio. Esse cloro eu coloquei aqui do ladinho, mas poderia ser qualquer um desses 3 cloros. Então, aqui eu tenho a substância KOH. Então, vai formar o KCl. Eu pego o K desse daqui e o Cl desse, vai ficar o KCl. Vai sobrar aqui o OH, que é oxigênio e hidrogênio. Esse oxigênio e esse hidrogênio ligam junto com esse hidrogênio para formar a água. E aqui nós temos um exemplo de reação química de eliminação. Ou seja, foi eliminado esses elementos químicos, esses átomos, para a formação de novos compostos. Atividade 5. Analise a reação orgânica abaixo. Aqui nós temos uma substância reagindo com outra em meio alcoólico, formando novas 2 substâncias. Nesse caso aqui,
nós temos o zinco, os elementos diferentes de carbono e hidrogênio aqui, nós temos zinco, cloro e aqui também cloro. Então, eu vou pegar esses dois cloro, vai ficar cloro 2, aqui ó, Cl2. E esse zinco, por ser um metal, ele vai ligar aqui com esse cloro ficando do lado. Lembrando que o halogênio ou a metal sempre da parte direita e o metal, no caso o zinco, vai ficar aqui do lado esquerdo, formando aqui o cloreto de zinco. Aqui eu tenho dois hidrogênios, aqui com mais uma ligação aqui e outra aqui, 4 ligações. Quando eu tiro esse átomo de cloro, ia ficar somente 3 ligações. Então, eu pego essa ligação e coloco desse carbono ligando para esse outro carbono, que é a mesma coisa que vai acontecer com esse. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. Eliminando o cloro, vai ficar só 3. Então, por isso, eu coloco essa ligação dupla. Então, aqui é 2, 3, 4. Aqui 2, 3, 4. 4 ligações para cada carbono. Aqui eu tenho 2 carbonos, et, e ligação dupla, en, e O, porque é um hidrocarboneto, que é o eteno. Pessoal, finalizamos a correção da primeira semana do PET volume 6. Deixo aqui o meu abraço de longe a cada um de vocês. Se gostou desse vídeo, curta o mesmo e deixe os seus comentários para enriquecer o conhecimento de vocês.